Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje, na verdade, é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo e hoje nós vamos entender quais são as partes desse tipo de texto, tá bom? O texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura própria que deve ser respeitada. Esse tipo de texto ele vai ser dividido em três partes. Quais são essas três partes? Primeiro, nós vamos ter a introdução. Segundo, o desenvolvimento. E terceiro, nós teremos a conclusão. Talvez você até já sabia disso, né? Mas é importante falar para as pessoas que principalmente estão começando os estudos agora. A introdução, ela é a parte inicial, obviamente, né? É a primeira linha que tu vai escrever na tua redação, é a introdução. Nessa parte, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer dois objetivos. Nós temos dois objetivos com esse primeiro momento. Nós devemos apresentar qual é o problema e devemos deixar bem clara qual é a nossa tese, tá? São os dois objetivos da introdução. Apresentar o problema e deixar clara qual vai ser a nossa tese. Primeiramente, problema. O que seria um problema? Problema é algo ruim que o tema trabalha, tá? Então vamos supor que o tema seja estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tema do Enem, se não me falha a memória, de 2020. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual é o problema? O que está acontecendo de ruim a respeito desse problema? Muitas pessoas têm preconceito com aqueles que possuem alguma doença mental. Esse seria o problema. Então, esse problema precisa estar claro aqui na minha introdução. Ok? Logo em seguida, outra coisa que também a gente precisa fazer na nossa introdução é deixar clara a nossa tese. O que seria a tese? A tese é um posicionamento, é uma opinião, é o que a gente acredita, o que a gente vai defender ao longo do nosso texto. Essa tese, ela vai ser dividida em dois argumentos. Tá? Então, na parte do momento que eu vou apresentar minha tese, o que será tese? Vamos lá. Tese é sinônimo de opinião. Posicionamento, ponto de vista. Eu vou dividir esse ponto de vista em dois, que vão ser os meus dois argumentos. Eu vou colocar aqui para você que nós vamos apresentar no nosso lá na minha introdução o meu argumento 1 e vou apresentar o meu argumento 2. O meu argumento 1, eu vou falar sobre ele lá no meu desenvolvimento 1. E o meu argumento 2, eu vou falar sobre ele no meu desenvolvimento 2. Eu sempre vou estar utilizando essas nomenclaturas aqui, D1 e D2, tá? D1, você já sabe a partir de agora, desenvolvimento 1. D2, desenvolvimento 2, ok? Então eu vou escolher na minha tese para apresentar dois argumentos. Eu quero que você entenda que na minha introdução eu vou apenas apresentar os meus argumentos. Eu não vou discutir na minha introdução sobre os meus argumentos. Eu vou apenas apresentar. O que eu quero dizer com isso é que, exemplo, vamos supor que eu escrevo uma tese mais ou menos assim. Desse modo, vírgula, é importante destacar a irresponsabilidade do governo, argumento 1, e a influência da mídia, argumento 2, como responsáveis por esse problema, ponto. Então, percebe como eu coloquei dois argumentos? Eu apresentei dois argumentos. Eu expliquei sobre eles aqui na minha introdução? Não. Em que momento da minha redação eu vou explicar, eu vou defender os meus argumentos? Lá nos meus desenvolvimentos. Então, no meu desenvolvimento, o principal objetivo do meu desenvolvimento é defender a tese. Para ser mais específico, a gente vai defender o argumento ali que a gente escolheu para defender naquele parágrafo. Como eu falei aqui em cima, eu vou escolher dois argumentos, o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1 eu vou falar no meu desenvolvimento 1 e o meu argumento 2 vou falar no meu desenvolvimento 2. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou fazer um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e ao final um parágrafo de conclusão. Tá bom? E aqui, por que eu estou escrevendo dois parágrafos de desenvolvimento, Matheus? Porque no primeiro desenvolvimento eu vou falar sobre o quê? O meu argumento 1. Então, lá no meu desenvolvimento 1, eu vou dizer por que eu estou ocupando o governo, vou explicar, vou trazer um conhecimento de um filósofo que fala sobre governo para eu defender o meu ponto de vista. E no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre o quê? Sobre o meu argumento 2. Então,
Se meu argumento 2 é a influência da mídia, eu vou falar por que eu tô culpando a mídia. Porque a mídia influencia a respeito do problema. Por que eu tô culpando ela? Porque eu tô responsabilizando ela. Vou trazer um repertório, um conhecimento, um filósofo que falar sobre mídia. Enfim, tudo isso eu vou fazer no meu desenvolvimento 2. Então perceba que os argumentos não se misturam nos desenvolvimentos. Eu não vou escrever desenvolvimentos que vão falar sobre os dois argumentos no mesmo parágrafo. Não, eu vou separar. Vou colocar 2 argumentos na minha introdução, sendo que o primeiro eu vou falar no meu desenvolvimento 1, o segundo eu vou falar no meu desenvolvimento 2. Beleza? Então, isso aqui vai ser feito no meu desenvolvimento. E é importante dizer que eu não vou simplesmente só defender os meus argumentos, mas também, como eu dei de exemplo, né, a gente vai apresentar conhecimentos que possam comprovar que aquilo que a gente está falando é verdade. E esses conhecimentos é o que a gente chama aqui de repertórios. O que são os repertórios? São aqueles conhecimentos que a gente adquiriu durante a nossa vida, que a gente vai trazer para o nosso texto como forma de defender ou comprovar os argumentos que nós estamos colocando. Porque seria muito fácil, né? Eu simplesmente dizer que o governo é culpado. Mas por que o governo é culpado? Quem diz sobre isso? A gente precisa trazer, seja uma frase de alguém, seja um dado estatístico, uma notícia, uma questão histórica. Enfim, eu preciso trazer algum conhecimento que eu possa comprovar aquele meu argumento. Isso é o que nós chamamos de repertório. Então, no meu desenvolvimento, eu preciso fazer o quê? Eu preciso defender a tese, ou seja, no meu desenvolvimento eu preciso defender o argumento que eu escolhi para aquele parágrafo ali específico de desenvolvimento. Então, aqui como eu coloquei aqui em cima, argumento 1 no meu desenvolvimento 1, argumento 2 no desenvolvimento 2. E além disso, para que eu possa defender esses argumentos da melhor forma possível, eu preciso apresentar repertórios, que vão servir para fundamentar, para comprovar os argumentos que eu estou apresentando. Ok? E por fim, ao final do meu texto, eu vou apresentar uma conclusão. Essa conclusão, ela vai servir principalmente para eu apresentar uma proposta de intervenção. O que seria uma proposta de intervenção? Uma proposta de intervenção, ela vai servir para tentar reduzir ou resolver de maneira geral algum problema que a gente discutiu ao longo do nosso texto. Então eu quero que você entenda que lá na nossa introdução, a gente apresentou o quê? Um problema, não foi? A partir desse problema, a gente decidiu que nós vamos defender 2 pontos de vista, correto? Lá nos desenvolvimentos, eu vou defender esses pontos de vista de maneira específica. Eu vou argumentar sobre eles, falando que existe esse problema por causa desses argumentos e tudo mais, enfim. E ao final da minha redação, eu vou solucionar toda essa discussão que eu disse aqui em cima. Então, ao longo da minha redação inteira, eu vou jogar problema atrás de problema. Eita atrás de eita. Na minha conclusão, eu vou dizer, calma, gente, tem esperança, a gente pode resolver esse problema. E isso que a gente chama de proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela precisa ser muito bem detalhada. Porque eu não posso simplesmente dizer, vamos supor que ao longo da minha redação eu falo sobre violência urbana, violência nas cidades, né, e tudo mais, tá aumentando o número de mortes e furtos e tudo mais, enfim. Aí chega na minha conclusão, olha, imagina, olha pra minha cara aqui, vou até mudar aqui. Suponhamos que a minha proposta de intervenção seja: para reduzir a violência nas cidades, as pessoas precisam ser menos violentas. Ponto. O que você acha? Você acha que realmente vai resolver o problema? O que você acha dessa proposta de intervenção? Resolveria? Claro que resolveria. Mas só que não foi uma proposta de intervenção detalhada. E que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer uma proposta muito bem detalhada. E para a gente fazer uma proposta detalhada, ela precisa apresentar um agente, uma ação, os meios, uma finalidade e um detalhamento. Como é que isso vai funcionar? Um agente. O que seria um agente? Acho que você já até imagina o que seria esse agente. O agente é aquela pessoa que vai fazer a proposta. É o que a gente chama de quem? Quem fará? O governo federal, a mídia, as rádios comunitárias, ONGs, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Quem vai fazer? Quem fará aquela determinada ação? E a ação é o que a gente chama de... Vou colocar pra cá pra baixo. O quê? O que será feito? Será feita uma campanha, uma palestra, um projeto de vacinação,
Será construída uma escola. Enfim, o que será feito? Além disso, os meios. O que seriam os meios? É o como. Como se dará essa proposta? Como essa ação ocorrerá? Se eu falo, por exemplo, o governo deve, vamos supor que eu coloque aqui a ação, deve criar uma campanha de vacinação. Como essa campanha de vacinação vai acontecer? Por meio de profissionais de enfermagem que farão um mutirão de vacinação em praças públicas contra o Covid-19. Então aqui eu disse o como. Como essa ação vai acontecer? Outro. Temos aqui também a finalidade. A finalidade é o objetivo. É o para quê. Para que eu estou fazendo essa proposta? Qual é o meu intuito? O que eu quero alcançar fazendo toda essa ação? Toda essa proposta de intervenção? Com o intuito de reduzir o número de pessoas infectadas pelo coronavírus ou reduzir o número de mortes por conta da doença do coronavírus. Enfim, qual é o objetivo que eu quero alcançar com tudo isso? E além disso, eu vou detalhar um dos elementos. O detalhamento seria eu explicar ou exemplificar um desses 4 elementos anteriores. Então aqui seria explicar ou exemplificar um dos 4 elementos anteriores. Né? Então perceba aqui que aqui atrás nós colocamos 4 elementos: agente, ação, meios, finalidade. E o detalhamento seria a gente escolher um desses 4 e a gente vai explicar ou exemplificar acerca de um deles. Tá? Mateus, eu não entendi muito bem isso aqui. Não se preocupe, porque lá na frente a gente vai estudar no módulo de conclusão, mas sobre isso aqui de maneira mais específica. Vou trazer vários exemplos, várias formas que a gente pode apresentar isso aqui, tá bem? Então não se preocupe, caso você ainda não saiba fazer isso, mas a partir desse momento você já sabe que essa conclusão precisa ser detalhada. Nós devemos apresentar uma proposta de intervenção detalhada, ok? Resumo. Vamos fazer um resumão do nosso encontro de hoje. Quais são as partes da redação? A redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui na nossa introdução nós temos quantos objetivos? Nós temos 2 objetivos. O primeiro objetivo, nós devemos apresentar o problema e apresentar a nossa tese. Sendo que nessa tese a gente vai colocar quantos argumentos? 2 argumentos. Então nós temos aqui o nosso argumento 1 e o nosso argumento 2. Certo? No desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou defender a tese. Sendo que... Deixa eu só copiar isso aqui para não dar menos trabalho. Sendo que o que é que a gente vai fazer? Eita. Deu belo. De novo. Sendo que o meu argumento 1, eu vou falar sobre ele no meu desenvolvimento 1, e meu argumento 2 eu vou falar no meu desenvolvimento 2. E é importante falar também que a gente vai não simplesmente defender os nossos argumentos, mas a gente precisa também apresentar o quê? Apresentar repertórios. Né, os conhecimentos de mundo para que a gente possa defender os nossos argumentos. E por fim, na nossa conclusão, nós devemos apresentar uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção precisa ser o quê? Detalhada. E como é que a gente faz isso? Por meio de 5 elementos. Quais são esses elementos? Primeiro elemento, nós temos o agente, que é o quem. Segundo elemento, nós temos a ação, que é o que será feito. Terceiro, nós temos os meios, que é o como vai se dar. Quarto, nós temos a finalidade, que é para que será feito. E ao fim, nós temos o 5, que é o nosso detalhamento. O detalhamento, a gente vai escolher um dos 4 anteriores e vai explicar ou exemplificar. Aqui tem a sugestão de como você vai organizar aí seu texto.
né? Na introdução você vai escrever apenas um parágrafo, tá? Bora combinar isso desde agora? Você vai escrever apenas um parágrafo de introdução, tá? Bora definir aqui? Nós, a turma que vai tirar mais de 900 na redação. Já estamos definindo. Isso, só vamos escrever um parágrafo na introdução. E esse parágrafo vai ter de 5 a 7 linhas. Os 7 linhas é o máximo. Estourando, porque nunca você vai escrever 7 linhas de introdução. Pelo menos é o que eu quero que você faça. Desenvolvimento, você vai escrever quantos parágrafos? 2 parágrafos, né? Como eu falei aqui em cima, você vai defender o argumento 1 no desenvolvimento 1, o argumento 2 no desenvolvimento 2. Sendo que cada parágrafo de desenvolvimento vai ter de 6 até no máximo 9 linhas ali. Estourando 9 linhas. E o parágrafo de conclusão, você vai escrever apenas um parágrafo, sendo que esse um parágrafo você vai escrever entre mais ou menos 7 a 8 linhas em média. E aqui, para dar de exemplo para você, aqui tem uma redação completa para você entender mais ou menos essa estrutura, né? Então nós temos aqui em cima a introdução, que é essa parte inicial aqui. Logo em seguida nós temos o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e ao final a nossa conclusão, ok? Gente, espero que você tenha conseguido tirar proveito do nosso encontro de hoje e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!